Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Olá, meus amigos da Fundação. Hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados pobres de espírito. O item 7. Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Então Jesus disse estas palavras: Eu vos rendo glória a meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado estas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequenos. Essa passagem está em Mateus, capítulo 11, versículo 25. Pode parecer singular que Jesus rende graça a Deus por ter revelado estas coisas aos mais simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e de tê-las ocultado aos sábios e aos prudentes, mais aptos, em aparência, a compreendê-las. É preciso entender, porém, pelos primeiros, os humildes, que se humilham diante de Deus, e não se creem superiores a todo o mundo, e pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos de sua ciência mundana, que se creem prudentes porque negam, tratando Deus de igual para igual, quando não o negam, porque na antiguidade prudente era sinônimo de sábio. Por isso, Deus lhe deixa à procura dos segredos da terra e revela-os do céu aos mais simples e aos humildes, que se inclinam diante dele. Ocorre o mesmo hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se espantam de que os espíritos façam tão pouco esforços para os convencer. É que estes últimos se ocupam daqueles que procuram a luz de boa fé e com humildade, de preferência, aqueles que creem possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria estar muito feliz em conduzi-los para si, provando-lhes que existe. O poder de Deus brilha nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não coloca a luz sobre o alqueire, uma vez que a derrama com abundância por toda parte. Cegos, pois aqueles que não a veem. Deus não quer lhe abrir os olhos à força, uma vez que lhe apraz tê-los fechados. Sua vez virá, mas é preciso primeiro que sintam as angústias das trevas e reconheça Deus, e não o acaso, na mão de que atinge seu orgulho. Ele emprega para vencer a incredulidade os meios que lhe convêm, segundo os indivíduos. Não cabe ao incrédulo prescrever-lhe o que deve fazer e dizer-lhe: se quereis me convencer, é preciso, para isso, escolher esta ou aquela maneira, tal momento antes que um outro, porque esse momento está na minha conveniência. Que os incrédulos não se espantem, pois se Deus e os Espíritos, que são os agentes da sua vontade, não se submetem às suas exigências, que se perguntem o que diriam se o último de seus servidores quisesse se impor a eles.
Deus impõe suas condições e não se sujeita às deles. Escuta com bondade aqueles que a Ele se dirigem com humildade, e não aqueles que se creem mais do que Ele. Deus disse-a: não poderei atingi-los pessoalmente com sinais manifestos em presença dos quais os incrédulos mais endurecidos deveriam se inclinar. Sem dúvida, ele o poderia, mas então, onde estaria seu mérito? E, aliás, de que isso serviria? Não são vistos, todos os dias, negarem-se à evidência e mesmo dizerem: se eu visse, não creria, porque sei que é impossível. Se eles se recusam em reconhecer a verdade, é porque seu espírito não está ainda maduro para compreendê-la, nem seu coração para senti-la. O orgulho é a catarata que obscurece sua vista. De que serve apresentar a luz a um cego? É preciso, pois, primeiro curar a causa do mal e, como médico hábil, corrige primeiramente o orgulho. Ele não abandona, pois, seus filhos perdidos. Sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que isso seja por sua própria vontade e não vencidos pelos tormentos da incredulidade. Lançar-se-ão por si mesmos nos seus braços e, como filho pródigo, lhes pedirão graça. Então, meus irmãos, no estudo dessa noite, Jesus quer dizer que rende glória a Deus, ao Pai, por ter ocultado essas coisas dos sábios, dos prudentes, e revelado para os simples e humildes. Porque nessas pessoas, onde ele encontrou a situação de harmonia, de humildade, de simplicidade, para poder fazer essas revelações. Enquanto os primeiros, os sábios prudentes, estavam preocupados com as coisas do mundo, com seu orgulho, com sua vaidade, eles não iam enxergar essas revelações que Deus ia passar para eles. Eles iam duvidar, não iam crer. Então, nosso Evangelho de hoje é bem claro quando diz que Deus não precisa mostrar para ninguém que existe. Deus não precisa provar por A mais B que está ali, que existe. Nós é que temos que vencer o nosso orgulho, a nossa vaidade e ser mais humildes, a fim de conseguir sentir Deus no nosso coração e conseguir enxergar a sua bondade. Eu, Manuel, posso dizer que sem Deus eu não sou nada, mas Deus, sem o Manuel, continua sendo Deus do mesmo jeito. Então, meus amigos, vamos encerrar o estudo dessa noite. Que a paz de Deus esteja conosco, que assim seja e assim será.